calvinismo é a linha soteriológica que mais engrandece a soberania de Deus. E eu vou te explicar o porquê. Imagina uma reunião que mudou para sempre a história da teologia cristã. Centenas de teólogos reunidos, debates intensos e uma pergunta central que atravessava o salão: quem realmente decide a salvação, Deus ou o ser humano? A resposta dada ali daria origem a um dos sistemas teológicos mais influentes da história. Daria origem aos 5 pontos do calvinismo. No século XVI surge uma das maiores revoluções religiosas da história, a Reforma Protestante. Entre os grandes reformadores havia um homem chamado João Calvino, um dos pensadores mais sistemáticos do protestantismo. E Calvino defendia uma única coisa: Deus é soberano sobre todas as coisas, e principalmente sobre a salvação. Seus escritos influenciaram profundamente igrejas reformadas na Europa. Mas algumas décadas depois da morte dele, surgiria um debate que mudaria absolutamente tudo. No início do século XVII, um teólogo holandês chamado Jacobus Arminius começou a questionar certas conclusões da teologia reformada. Após a sua morte, seus seguidores organizaram as suas ideias em um documento com 5 pontos de discordância. Esse documento ficou conhecido como o Princípio da Remonstrância. A resposta veio rapidamente. Em 1618 foi convocado um grande concílio teológico, conhecido como o Sínodo de Dort. Ali, teólogos reformados responderam ponto a ponto, e dessa resposta nasceram 5 pontos do calvinismo. Esses 5 pontos foram resumidos mais tarde na famosa sigla do LIP. Cada letra representa uma doutrina sobre a salvação. Agora vamos entender cada uma delas. A depravação total. O primeiro ponto indica que o pecado afetou completamente a natureza humana. Segundo essa visão, desde a queda da humanidade, o ser humano não apenas comete pecados, ele possui a natureza pecaminosa. Por isso, o ser humano não consegue buscar a Deus por vontade própria. E como todo bom reformado, os textos bíblicos que embasam isso são, por exemplo, Romanos 3,10. Não há justo, não há um sequer. Efésios 2,1. Estáveis mortos em delitos e pecados. No calvinismo, a salvação precisa começar em Deus e não com o homem. Eleição incondicional. Se o ser humano não pode iniciar a salvação, então quem é que inicia? A resposta de Calvino para isso é que a eleição, é que quem inicia isso é a eleição divina. Esse ponto afirma que Deus escolheu quem seria salvo antes da fundação do mundo. Essa escolha não depende de boas obras, decisões futuras ou qualquer mérito humano que seja. E um texto para embasar isso é Efésios 1:4. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ou Romanos 9,16. Não depende de quem quer ou quem corre, mas Deus usa de misericórdia. O terceiro ponto trata da morte de Cristo. E a pergunta clara é: por quem exatamente Cristo morreu? E a doutrina da expiação limitada ensina que Cristo morreu de forma eficaz por todos os eleitos. Ou seja, seu sacrifício não torna apenas a salvação possível, ele garante a salvação daqueles a quem Deus escolheu. E mais uma vez, a base bíblica se faz presente nesses termos. Em João 10:11, nós vemos que o bom pastor dá a vida pelo seu rebanho. E o bom pastor é Jesus Cristo. Deus escolheu alguém para a salvação. E esse chamado não pode falhar. Se Deus escolhe alguém para a salvação, esse chamado não pode falhar. Segundo o quarto ponto, Deus chama alguém para a fé. E o Espírito Santo transforma mente e coração dessa pessoa. Ela passa a desejar aquilo que ela antes rejeitava. Jesus diz em João 6:44: ninguém pode vir a mim se o não o trouxer. Assim, a graça de Deus não apenas convida, mas ela transforma. E por fim, a perseverança dos santos. O último ponto afirma que aqueles que foram verdadeiramente salvos perseverarão até o fim dos tempos. Isso significa que a salvação não pode ser perdida. Jesus diz em João 10:28 que os salvos jamais perecerão. Em Filipenses 1:6, Paulo afirma: aquele que começou a boa obra
é fiel para completá-la. E é por isso que o calvinismo é o sistema teológico que coloca a soberania de Deus acima de absolutamente qualquer coisa. A soberania de Deus está no centro da salvação. Para nós calvinistas, isso exalta profundamente a graça divina. Não existe liberdade humana ou responsabilidade moral. Nós somos escravos do pecado, mas libertos pelo sangue de Cristo. O sangue que quebra e destrói todas as correntes, todas as amarras causadas pelo pecado. E é por isso que o calvinismo é a linha soteriológica que mais engrandece a soberania de Deus. Tamo junto. Se você gostou, deixa o like aí pra nós, comenta aí, entendeu? Compartilha se possível. Comenta se você concorda, se você não concorda, não tem problema. Mas espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Depois eu vou discorrer ponto a ponto, explicando com histórias a prova de que cada um desses 5 pontos do calvinismo é a realidade sobre a salvação. É a realidade sobre a doutrina da salvação. Tamo junto. E não é porque você é arminiano que você não é meu parceiro, hein? Tamo junto. São só linhas diferentes. Fechou? É nóis. Tamo junto. Muito obrigado. Falou.